Mais uma vez, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade que estamos tendo nesse momento aqui na nossa casa tão querida e amada. Pedimos aos irmãos da espiritualidade superior e a Deus Pai Todo-Poderoso para que a nossa irmã Valéria, que vai fazer uso da palavra, possa ser bem intuída, e com certeza assim o será, para que assim possamos aprender ao máximo os ensinamentos que nos serão passados no dia de hoje. Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Valéria Cristine, com o tema Viver em Sociedade. Valéria. Bom, vamos lá, né? Boa tarde, porque eu só venho à noite, né? Então, boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos. Desculpa aí que eu realmente cheguei correndo, né? Com o dedinho aqui com uma dentadinha, mas isso é normal, ossos do ofício, né? Mas vamos aproveitar esse momento aqui para a gente poder estudar um pouco mais, né? E eu trouxe até o tema que eu falei no domingo agora, que é viver em sociedade, né? Então a gente vai ver algumas questões aqui no Livro dos Espíritos, no Evangelho também, e quanto é importante, né? A gente sabe que é importante e desafiador ao mesmo tempo a gente viver em sociedade, né? E esse tema, eu fiquei pensando numa palestra que o Rogério fez no domingo passado, retrasado, né? Onde ele falou do sono e dos sonhos, né? O que acontece com a gente toda noite, quando a gente dorme, o processo da emancipação. E eu achei interessante porque ele fez um destaque dizendo que realmente, quando a gente dorme, né, o corpo dorme, o espírito ele não precisa de parar, ele está sempre em atividade, né? Então, no momento que a gente está ali, toda noite a gente faz isso, né? Eu achei interessante quando ele disse que a gente realmente passa 1/3 da nossa vida aqui, encarnado, aqui na matéria, né? E a gente dorme, no geral é isso. E nesse dormir, né, a gente se emancipa, ou seja, o nosso espírito vai ter aí a vida de relação no plano espiritual, né? Então, assim, a gente passa 1/3 encarnado lá no plano espiritual. Eu achei isso interessante, porque a gente às vezes não para pensar. A gente está aqui, mas o quanto a gente é ligado a esse plano espiritual, né, a esse outro mundo que a gente fala, mas é o comum, né? Porque essa convivência entre encarnado e desencarnado, ela é comum, né? Hoje a gente está aqui com o número de encarnados, mas com certeza há irmãos desencarnados que estão aqui, que estão conectados aqui com esse estudo, para também aprender, para também seguir aí no seu processo. E aí, eu achei interessante, vim aqui na questão 85 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o seguinte: qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E eles respondem, simples, né? O mundo espírita. Ele pré-existe e sobrevive a tudo. Então, o mundo espírita é o principal. É da onde a gente vem, é da onde a gente sai para poder encarnar. E aí ele continua na questão 86. O mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes. E não obstante, ou seja, apesar disso, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro, né? E a gente vê o quanto é importante a gente entender isso, porque a gente acha, muitas vezes, na ilusão, né, que a gente está aqui encarnado, a gente está em contato com a matéria, que aqui é o principal. Aqui é a nossa principal vida, aqui. Lógico que é importante. A gente vai ver aqui, por que a gente tem que encarnar, então? Se o mundo espírita é o principal, se ele existe antes da gente e continua sempre existindo, né? A gente se ilude, porque a gente está aqui numa ocasião temporária. A gente está aqui num determinado tempo. Para quê? Para a gente aprender, para a gente evoluir. Mas nós não somos daqui, né? Nós somos seres espirituais numa existência, numa experiência corpórea, né? Lá é o principal, né? E aí a gente se pergunta, mas enfim, se lá é o principal, né? Preexiste a tudo, o que afinal de contas a gente tem que fazer aqui? Por que a gente tem que deixar o mundo espiritual
e vir para o mundo material, encarnar no planeta Terra agora, né, na nossa encarnação. E aí a gente vai para a questão 132, como eu até disse no domingo, é uma questão muito interessante da gente estudar, e eu sempre trago essa questão nas minhas palestras para que a gente reflita bem qual é o propósito, qual é a finalidade da gente estar aqui. Porque muitas vezes a gente passa por muitas dificuldades, ou a gente vê um mundo tão aí difícil, com tanta violência, com desemprego, com tudo que faz parte de um plano ainda de provas e expiações como a Terra, e às vezes a gente não entende, a gente acha que a gente está sendo castigado, que a gente foi esquecido por Deus, e a gente vai ver que não é nada disso, né? Com a doutrina as coisas ficam muito claras para a gente. Então, lá na questão 132, está no item que fala da finalidade da encarnação. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E aí eles vão dizer: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação, né? Isso é uma finalidade, daqui a pouco nós vamos ver a outra aqui, né? Então eles dizem que é necessário a gente passar pelas vicissitudes da vida corpórea, né? Isso é um castigo? Por que afinal de contas a gente tem que passar, a gente tem que sofrer, a gente tem que passar por essas dificuldades na vida aqui encarnada? Porque isso faz parte do nosso processo evolutivo. A gente nunca pode esquecer isso, né? Toda vez a gente sempre fala aqui do nosso marco zero, vamos dizer assim, do nosso ponto de origem, que é a simplicidade, é a ignorância. Nós somos criados assim, simples e ignorantes. Ou seja, sem conhecimento, dotados ali do nosso livre-arbítrio, mas ele também vai se desenvolvendo à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai compreendendo melhor. Então, a gente sai desse ponto de simplicidade e de ignorância para atingir a perfeição, né? Perfeição, claro, relativa, porque a perfeição absoluta só Deus a tem, né? Mas a gente, nesse trajeto, né? Nessa caminhada, nesse processo, demora. Isso vão ser muitas e muitas e muitas encarnações que nós vamos ter, com o objetivo de quê? De aprender, de evoluir. Como é que Deus pode ter nos criado, simples e ignorantes, nos destinando a uma perfeição, sem criar um processo educativo para que a gente cresça, para que a gente se transforme? E esse processo educativo que Deus criou é a reencarnação. É a necessidade de nós estarmos na matéria. As nossas primeiras encarnações, né, as primeiras encarnações do espírito, são feitas em mundos primitivos, onde o instinto domina. Hoje nós já estamos aqui encarnados num planeta de provas e expiações, como eu já disse, mas um pouco mais já avançado, né? Mas a gente ainda tem que trabalhar para se desenvolver, né? Desenvolver a nossa inteligência, desenvolver a nossa moralidade, porque nós ainda temos muitos instintos, nós temos ainda muitas paixões que nos movem, né? Nós temos ainda muito egoísmo, muito orgulho, muita vaidade, e faz parte do processo. Não tem como pular de etapa, né? Não tem como a gente... E as pessoas questionam, mas Deus não podia ter poupado a gente disso? Mas aí é com Ele, né? A gente não tem ainda essa capacidade de entender. Ele criou isso. E nós estamos sendo submetidos a esse processo. Cada vez que a gente vem, a gente se desenvolve. A gente tem o instinto, tem ali o instinto ainda de conservação, que é muito forte, mas a gente já está se desenvolvendo em inteligência, em tecnologia, né? Mas em moral é mais lento, porque esse desenvolvimento moral ele depende de cada um de nós, né? Ele é mais individual. E aí ele é devagar, porque a gente vai aprendendo, né? Às vezes a gente passa várias e várias encarnações nossas aí, com dificuldade de deixar de ser orgulhoso, muitas vezes. E a gente vem de encarnação em encarnação, com as oportunidades certas, né? Através da lei do trabalho, que também é uma lei divina, a gente vai se exercitando, né?
Então, a gente vê que não é um castigo, ninguém está esquecido, não. Nós estamos passando por todo esse processo evolutivo que demora, né? No domingo eu ainda dei o exemplo aqui da borboleta, né? Que a gente vê aí um ser tão lindo, aí tantas borboletas de tantas espécies tão variadas, mas a borboleta, como em tudo, passa pelo processo de transformação. Antes dela ser borboleta, ela é uma crisálida, né? Ela está ali, uma lagartinha dentro de um casulo, e ela vai se desenvolvendo, vai fazendo o trabalho para sair daquilo ali, até que ela possa voar. E nós também somos assim, a gente está se desenvolvendo. Então, a gente tem que ter esse cuidado de entender isso, esse amor até conosco, porque muitas vezes a gente se angustia, a gente sofre com o nosso processo de reconhecer as nossas falhas, mas a gente tem que se amar, a gente também tem que olhar para nós com um pouco de carinho, de amor e entender que nós ainda estamos nesse processo. Muitas vezes a gente quer ser perfeito, a gente se cobra uma perfeição e cobra do outro também, né, uma perfeição que a gente não tem, que a gente só vai adquirir no trabalho, no esforço do dia a dia. Então é isso, é ter essa dose também de auto-amor, de auto-perdão, de entender que a gente está nesse processo, né? Isso é uma finalidade. A outra, a encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo. Olha como ele se refere ao corpo, é um aparelho, né? Isso aqui a gente sabe que é uma máquina perfeita, né? Ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então, olha como é importante, aqui está a lei do trabalho, né? O trabalho, cada trabalho que a gente exerce é super importante. Falei aqui que não tem um trabalho, todo trabalho é digno, todo trabalho é importante, todo. Toda tarefa que a gente tenha, todo tempo que a gente investe no nosso autoconhecimento também é trabalho. É um trabalho íntimo. A gente pensa em trabalho, só o trabalho assalariado, o trabalho ali que... Mas o trabalho que a gente está fazendo, qualquer ocupação útil, qualquer tempo que a gente se dedica a cuidar da gente, a cuidar do próximo, é trabalho, né? Então, a gente, através do nosso trabalho, a gente está se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, nós estamos ajudando na obra geral do universo. Cada um de nós com o seu trabalho, cada um com a sua aptidão, né? A gente vê aí tantas coisas, hoje em dia, tantas profissões novas surgindo, mas o trabalho, ele existe para que a gente progrida, para que a gente se desenvolva. Então, Deus quis que, ao mesmo tempo que a gente se desenvolvesse, a gente também contribuísse para a obra geral aí do universo. Olha que importante, né? E agora vem um comentário de Kardec, A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza, né? E aí, a gente falando ainda sobre, né, a gente viu aqui a finalidade da encarnação, e aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá. Necessidade da encarnação. Por que a gente tem que encarnar? Por que a gente está fazendo aqui, não é? A encarnação é uma pergunta, né? A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos.
É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação, para todos os espíritos, é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem. E é então que a encarnação se torna um castigo, né? Está muito claro aqui, né? Aqui no Evangelho, como eu disse, né? Esse propósito da gente estar aqui, esse propósito da encarnação, para a gente se desenvolver, para a gente progredir. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente também vai aprendendo a fazer melhor uso do nosso livre-arbítrio, né? Hoje ainda, na nossa condição, a gente faz escolhas e às vezes elas não são muito boas, né? Não dão o resultado aí que a gente espera, que a gente gostaria. Mas mesmo assim elas são importantes, porque na nossa vida, se a gente parar para pensar, né, e cada um de nós sabe aí da sua dificuldade, da onde nosso calinho aperta, todas as vezes que a gente passou por grandes dificuldades, depois a gente amadureceu muito, né? A gente passa por muitas dores, por muitas aflições, por muitas angústias, mas depois que aquele processo passa, a gente é capaz, muitas vezes, de avaliar como aquilo foi importante. O que a gente acha que foi um mal, que foi uma desgraça, com o tempo vai ter o seu desdobramento e a gente vai ver realmente. Naquele momento, a gente não entende, a gente se revolta, a gente não trabalha a resignação, é normal. Isso acontece com todo mundo, né? Mas depois a gente vai entendendo o desenrolar daquilo ali. Fala, nossa, foi tão difícil naquele momento, mas hoje eu estou tão fortalecida, né? Porque a gente às vezes se ilude achando que a gente não vai ter problema, né? Muitas vezes a gente procura uma religião, uma filosofia para, né, para que nossos problemas sejam resolvidos ou que a gente nem tenha problema, né, de preferência, mas não é assim. Né? A compreensão que a gente tem da doutrina, do porquê que a gente está aqui, né? A grande contribuição, né, das grandes contribuições da doutrina espírita é essa. É fazer com que a gente entenda o que a gente está fazendo aqui, né? Da onde a gente está vindo, qual é a nossa história e para onde a gente vai. Né? É uma continuidade. A gente jamais vai deixar de existir. Não. O que vai deixar de existir é essa matéria, é essa personalidade que aqui está. Né? Mas o nosso espírito, a essência, não, essa vai continuar. E vamos continuar nesse progresso. Né? E como eles falam aqui, né, a gente pode se perguntar, pô, mas a gente vai reencarnar sempre? A gente vai ter que passar por esse processo de reencarnação até quando? Até quando a gente vai ter que vir para cá e ter um corpo material? A reencarnação ela vai sendo necessária à medida que a gente vai se aprimorando. Quando o espírito chega num determinado momento em que ele já evoluiu espiritualmente, moralmente, inteligência, ele não tem mais a necessidade de encarnar. Ele continua o seu desenvolvimento, o seu progresso só no plano espiritual, auxiliando, né, na grande obra aí de Deus a todos que estamos aqui, que estão aí em outros planetas. Então não tem mais essa necessidade. Mas à medida que a gente vai demorando, que a gente vai insistindo, isso pode parecer para nós um castigo. Mas isso não é um castigo, né? O castigo aqui que eles dizem no sentido é de demorar, né? Porque a gente está sendo alfabetizado aí, né, nas leis divinas. A gente está estudando aqui, a gente tem no Livro dos Espíritos aqui um capítulo inteiro só sobre as leis morais, né, sobre as leis de Deus, sobre as leis naturais, a lei do trabalho, a lei do progresso, a lei da conservação. Né? E hoje a gente está vendo aqui, vamos ver aqui, a lei de sociedade, que também é muito importante. Então é para isso que a gente está aqui,
Ninguém está sendo punido, ninguém está aqui esquecido. Não, nós estamos passando por um processo maravilhoso, né, de aperfeiçoamento. E aí agora, vamos lá para a lei de sociedade, né? No mês passado eu falei sobre a lei do trabalho, né, do quanto é importante a gente trabalhar, a gente se desenvolver. E falei também que muitas vezes o trabalho, né, o nosso trabalho, a nossa atividade ali profissional, ela nos leva a enriquecer muitas vezes, né? A ter posses, a ter dinheiro. Isso é bom, né? Claro que é. A gente está aqui se desenvolvendo, lógico que a gente quer ter conforto, a gente quer ter acesso às coisas boas da existência, mas a questão toda é isso, é o apego muitas vezes que a gente tem, é a gente estar aqui se iludindo muitas vezes de que a gente ter as coisas, ter bens materiais, isso vai nos levar às vezes a uma condição espiritual melhor, e às vezes não, né? Nós temos que saber usar esses recursos que são oferecidos para nós, né? Aqui através aí, porque a riqueza, né, tem várias provas que a gente vai passar. A riqueza é uma delas, a pobreza. E eu disse aqui também no domingo quanto é importante a gente entender a reencarnação, a gente entender esse processo, porque é um processo que nos ajuda até não ter nem preconceito, né, com o nosso semelhante, porque muitas vezes a gente, no nosso orgulho, na nossa arrogância mesmo de achar que a gente se basta, de achar que a gente é melhor do que o outro, porque a gente estuda isso, porque a gente teve acesso àquilo, é uma grande bobagem, porque a reencarnação ela iguala a todos nós. Hoje nós estamos aqui, encarnados, nessa cidade, estudando a doutrina espírita, né? Cada um com a sua constituição física, um na raça branca, outro na raça negra, né? Tanta diversidade que a gente vê. E o espírito vai passar por essas diversas etapas. Ora vamos estar aqui numa condição social melhor, ora vamos estar aí tendo que trabalhar a nossa humildade, né? Numa escolha aí de provas, de dificuldade. Outra hora nós vamos estar num corpo feminino, outra hora vamos estar encarnados num corpo masculino. Né? Outra hora nós vamos ter aí, quem sabe, né, condição muito boa de ter muito dinheiro, mas a gente tem que saber para que serve, porque às vezes a gente vai ter dinheiro, mas só para a gente se beneficiar, não. Você vai enriquecer através do seu trabalho, mas também você tem como tarefa, como dever, ajudar ao próximo. Porque a riqueza, o dinheiro, tudo que a gente usa aqui na matéria é importante para a nossa evolução. Mas é também importante para que a gente ajude na evolução do outro. Né? E como a gente faz isso? Como eu já disse, através do nosso trabalho. Nós precisamos uns dos outros. Né? Por isso a importância da lei de sociedade. Né? Então vamos lá, ó. A questão 766. Kardec pergunta o seguinte, né? A vida social é natural? E eles respondem, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. 767. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. 768. O homem, ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? O homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Aí eu fui lá ver o que é essa palavra, né? Estiola vem do verbo estiolar, que é o quê? É murchar, enfraquecer, debilitar. Olha como é importante. Olha como a gente precisa do outro, né? Do nosso semelhante. Nenhum homem dispõe de faculdades completas.
E é pela união social que eles se complementam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Né? Olha que importante isso. Né? Cada um de nós tem uma faculdade, cada um de nós tem uma facilidade, uma vocação. Né? Tem pessoas que são mais ligadas aí à área das ciências exatas, da matemática, tem outros que já são mais da parte de humanas. Tanta variedade de gosto, de aptidões. O que eu faço, o outro não faz. Né? O que você faz, nossa, Deus me livre, não é minha área, eu não gosto. Né? Tanta diversidade que a gente tem, olha como isso é importante. Porque cada um de nós vai dar a sua contribuição. Tão importante, falei para que a gente, por exemplo, tenha na nossa casa, que a gente levante de manhã, sente, tome nosso café. Olha a quantidade de coisa, de pessoas que já tiveram que trabalhar para que a gente fizesse aquilo. Né? Tem a pessoa que está lá plantando, tem aquele que está lá trabalhando, aquele que levanta 5, passa aí fazendo o nosso pãozinho que a gente vai lá comprar. Né? Tem aquele que vai lá e depois a gente produz tantos resíduos aí. Tem aqueles, né, colaboradores aí da limpeza urbana que vão limpar, que vão dar conta daquilo tudo que a gente produz. E a gente vai vendo o papel. Né? E a gente se achar autossuficiente é uma bobagem. Nós não somos autossuficientes. Nós precisamos do outro. Nós precisamos uns dos outros. Né? Porque a gente se desenvolve, a gente está aqui, mas a gente também está aqui para ser útil ao outro. De que vale ter tanto conhecimento? De que vale estudar até a doutrina espírita? Se a gente não se pratica, se a gente não se doa para o outro, através do nosso trabalho, através da nossa convivência, né? A gente sabe ali, o primeiro núcleo social que a gente tem é a família. E nós sabemos o quanto é desafiador, muitas vezes, a vida naquele núcleo familiar, debaixo do mesmo teto. A gente sabe dos desafios. Todos nós temos isso, todos nós, sem exceção. Todos nós temos esses desafios. Temos que aprender a amar aqueles que estão ali próximos de nós, que muitas vezes não são só amigos, não tem só espírito simpático, mas tem espíritos ali que são diferentes, que são às vezes avessos à educação, ao carinho, mas estão ali naquele núcleo, numa oportunidade bendita de aprimoramento, de exercício da caridade, porque a gente acha que caridade a gente também leva só para o lado material. Mas a caridade, como a entendia Jesus, como Jesus a praticava e nos ensinou, é o perdão das ofensas, é a indulgência. E a gente sabe como, às vezes, ali no nosso núcleo é difícil a gente exercitar. Né? Às vezes a gente é mais caridoso, mais calmo, mais paciente com quem está de fora. Às vezes no nosso ambiente de trabalho, um amigo, com um parente distante, né? Porque aí se for muito próximo, às vezes dá umas encrencas. Então, a gente tem, né? E as pessoas olham, nossa, mas fulano, você é tão calma, você é tão equilibrada. E quando chega em casa, as pessoas que convivem conosco sabem que a banda não toca bem assim, que a coisa é um pouco diferente. Porque nós temos ali, a gente se mostra como a gente é, né? Incomoda o jeito do outro. Né? Filhos que são criados iguais, que recebem a mesma educação, que recebem os mesmos princípios, mas são espíritos que têm livre-arbítrio e que às vezes vão fazer escolhas equivocadas, às vezes não vão agir como a gente acha o melhor. E a gente acha que a gente sabe o que é melhor para o outro. A gente tem essa dificuldade de entender que cada um tem uma visão. Né? Nós mesmos, diante, às vezes, nós aqui, estamos aqui reunidos. Se acontece um fato aqui, alguma coisa, cada um vai perceber uma coisa. Né? Quem está aí, né? Vocês que estão aqui, quem vai nos assistir também aí pelo YouTube, pelo Facebook, vai prestar atenção em uma coisa que eu estou falando, alguma coisa mais vai chamar a atenção do que a outra. Nossa, você viu o que ela falou? Nossa, ela falou isso. Porque nós somos diferentes. Nós temos leituras diferentes da vida.
pelas nossas experiências, pelas formas como a gente passou, como a gente entendeu, como a gente foi criado. Cada um vai absorver a parte que mais lhe toca, a parte que mais cabe. E a gente sabe que nessa convivência ali, no nosso lar, na nossa família, muitas vezes esses conflitos vão vir à tona. São pessoas que nós temos resgates a fazer, que nós já tivemos relação com elas em outras encarnações e a gente não se saiu muito bem. Então, a gente tem uma nova oportunidade da gente mudar, porque a gente quer muitas vezes mudar o outro, só que a gente não muda ninguém. Se a gente muda, se a gente começa o nosso processo de mudança, automaticamente o nosso entorno também vai mudando, porque a gente não pode cobrar do outro. A gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Começa aqui dentro, começa no nosso íntimo, com o nosso trabalho e a nossa reforma, né? Então, a gente viu aqui o quanto é importante. É desafiador? É. Com certeza é. Mas é necessário, porque senão a gente viveria isolado, a gente não teria oportunidade de crescer. Ainda falei das crianças, né, que ontem começaram as aulas. Como que as crianças sentiram a falta da escola. Como é importante também essa socialização que acontece no núcleo escolar, porque as crianças vão estar ali lidando com outros, aprendendo o limite, que às vezes dentro de casa, né, os pais às vezes têm dificuldade de dar aquele limite, mas na escola, não pode, porque você tem que respeitar o seu coleguinha. Então, vai tendo todo um processo também de família, de ambiente escolar. A gente sabe que a educação é uma ferramenta poderosíssima, né, para a gente crescer, para a gente entender, para a gente evoluir. E eles sofreram muito com isso também, né? Eu atendo, né, atendo crianças lá no consultório e eu pude perceber essas crianças que eu atendia antes da pandemia e depois da pandemia, como as mesmas crianças mudaram. Muitas ficaram ansiosas, muitas ficaram receosas, né? Então, assim, mudou também para eles, como mudou para todos nós. Mas é uma oportunidade que a gente tem. Quantas vezes a gente reclama do nosso trabalho, ou a criança reclama da escola? E quanto fez falta para nós isso? Esse convívio, né, na casa espírita. E a gente está aqui, né? É bom, é cômodo ficar em casa? É. Por isso que a gente decidiu mesmo, com todos os protocolos, seguindo todas a segurança, a gente voltar com o nosso estudo presencial. A gente estava fazendo online, é bom? É bom. Mas a troca de energia, a presença é completamente diferente, né? Por isso que a gente hoje já vai voltar com o nosso estudo, vai estudar aí as obras básicas, quem quiser está convidado, porque a gente acha importante essa interação, essa proximidade, para que a gente estude, para que a gente fale da doutrina, para que a gente tire as nossas dúvidas e esteja estudar. Né? Uma doutrina tão maravilhosa como essa, ela requer mesmo tempo, disposição, perseverança para ser estudada, mais ainda para ser praticada, né? Requer de nós tudo isso. Então, à medida que a gente estuda, que a gente troca, a gente cresce. A gente vai se aprimorando aí, né? Aí, continuando aqui, ó, falando da vida de isolamento, né? Que muitas vezes a gente pensa, meu Deus, eu queria sumir, eu queria ir para o meio do mato, ficar longe, eu não queria ver ninguém, eu queria me isolar, né? Quantas vezes a gente já pensou isso? Aí está a questão lá, 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja nas leis da natureza. Mas como todos os gostos são também naturais, por que o do isolamento absoluto seria condenável se o homem encontra nele satisfação? Satisfação egoísta. Há também homens que encontram satisfação na embriaguez. Aprovas isso? Deus não pode considerar agradável uma vida em que o homem se condena a não ser útil a ninguém. Né? Eles são claros, satisfação egoísta. Porque a gente sabe, né? Como eu já disse, o grande desafio é esse mesmo, é a convivência, é a proximidade. Então, a gente se isolar é um egoísmo, porque, não, eu não quero, eu não tenho contato com ninguém. Mas que satisfação é essa? Isso é um egoísmo, que muitas vezes a gente pensa, né? Mas é difícil. É claro que é difícil. Ninguém disse que ia ser fácil.
Ou a gente achou que a gente veio para a encarnação para ficar aqui, como diz a Sueli, para fazer turismo. Claro, é muito bom fazer turismo, excelente. Mas não é esse o propósito. O propósito é esse. É a gente evoluir, a gente progredir. Então, muitas vezes, é nos atritos, nas dificuldades que a gente vai crescer, que a gente vai evoluir, né? Ele continua aqui na 770A. Mas se esse retraimento tem por fim uma expiação, com a imposição de penosa renúncia, não é meritório? Né? Algumas pessoas que se isolam porque aquilo ali é uma expiação, eu escolhi isso, eu vou viver isolado. E eles dizem o seguinte, ó, fazer maior bem do que o mal que se tenha feito, essa é a melhor expiação. Com esse retraimento, evitando o mal, o homem cai em outro, pois esquece a lei de amor e caridade. O maior desafio está aqui, ó, fazer maior bem do que o mal que se tenha feito. E nós, meus queridos, fazemos muito mal. Sim, como eu disse, a gente ainda está aprendendo. A gente já fez muito mal nas nossas vidas anteriores e hoje a gente está tendo a oportunidade de resgatar, de fazer melhor, né? Mas nós erramos, então esse esforço de fazer o bem, de buscar mesmo essa harmonia, esse equilíbrio, que é o desafio. E que é o bonito também da coisa. Porque a gente está se construindo, a gente é responsável por isso, pelo nosso aprimoramento. Quanto mais a gente foge dessa realidade, quanto mais a gente não quer encarar isso, mais tempo a gente perde. Então o esforço em fazer o bem, isso sim é o que vale. Se isolar, não querer conviver, né, não é a solução. E os que procuram, aí já é outra realidade, ó. E os que procuram no retiro, não, deixa eu ver se é essa. Sim, a 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes? Esses se elevam ao se rebaixarem. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos prazeres materiais e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho, né? Aí já é diferente, porque é deixar de conviver muitas vezes em sociedade, com a sua família, pelo bem do próximo. Citei aqui os Médicos Sem Fronteiras, que fazem um trabalho maravilhoso, né? Fora as outras aí, ONGs, instituições que também fazem esse trabalho para auxiliar o outro, porque eles fazem essa escolha, eles deixam de viver ali no conforto da sua casa, do seu trabalho, muitas vezes, e vão lá para lugares que, se alguém falar que sugerir para a gente não vai. Onde tem guerra, para ajudar aos refugiados, né? Falei aqui que muitas vezes a gente não quer enxergar essas coisas, mas isso existe. Para que a gente, será que em algum momento a gente já se colocou no lugar dessas pessoas? De terem que largar tudo que construíram uma vida, identidade, tudo, e ter que sair por causa de situações extremas, por causa de violência, de guerras, por causa de mudanças climáticas, né? Porque a gente fala muito disso, mas são os refugiados do clima, né? Ainda falei, a gente aqui ainda tem todos os recursos que a humanidade precisa. Nós temos o ar, nós temos a água, nós temos aí o solo, nós temos os minerais. Tudo foi criado para que a gente aproveitasse. Mas a gente não anda fazendo o dever de casa muito bem feito, não. Então a gente já está vendo isso aí, né? Essas mudanças que vão ocorrendo, a falta de água. E essas pessoas são obrigadas a sair por causa da fome, mas passam situações muito difíceis, de largar, de abandonar tudo que eles construíram, a sua identidade, o seu país. E eles estão lá, com a tarefa de cuidar, de fazer pelo próximo, né? Isso é importante. Então é diferente de você se isolar porque você não quer conviver com o outro para não ter problema, para não se aborrecer. Diferente de você se retirar, às vezes, de um convívio, de um conforto, para você fazer pelo outro, né? Continuando aqui, laços de família, né? 773. Por que, entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidados?
Os animais vivem a vida material e não a moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação, aplicando aos seres que deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar de outros que chegam, né? A gente vê isso, tem tanto programa aí que a gente vê na TV, né? Das situações aí no reino animal, e a gente vê, né, aquela mãe ali cuidando dos seus filhotinhos, né, defendendo, ensinando. Mas chega um momento em que aqueles filhotinhos já podem caminhar com as próprias pernas, ela já fez o trabalho dela, ela já ensinou, então ela deixa que eles vão, né, que eles sigam aí para se preparar para outros que vão chegar. E muitas vezes a gente fica morrendo de dó, né? A gente fica, meu Deus, como é que pode? Como é que ela vai abandonar? A gente fica aflito, às vezes, em muitas situações que a gente vê, né? Como é que vai fazer, tadinho? Como é que ele vai aprender? Como é que ele vai se virar, né? A gente vê tantos bichos aí, a coisa mais linda a gente vê aquela paciência, aquele amor, aquele zelo daquela mãe por aquele filhotinho. Ensina tudo, ensina como que pesca, ensina como é que caça. Mas é uma vida voltada, é uma vida material voltada para o instinto de conservação. Nós, além disso, temos além, porque a gente já tem a nossa moralidade, né? Claro que os animais estão se desenvolvendo, a gente sabe que eles são o princípio, né, inteligente ali, se transformando, que eles também têm inteligência, mas a inteligência deles é voltada para o instinto de conservação. A gente vê os pássaros construindo os seus ninhos, né? Toda aquela arquitetura, mas é voltada para isso, para manter a espécie, para manter aquela conservação ali, né? Nós já temos algo a mais, né? Nós, como eles dizem aqui, vamos ter a vida moral, né? E aí vem a questão 774, que é a seguinte, ó. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais, e não uma lei natural. Que devemos pensar disso, né? E aí eles vão responder, ó, o homem tem outro destino que não o dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa, né, para nós, para o homem, né? Há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso. E os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens, assim, aprendessem a amar-se como irmãos, né? Lógico que também os animais, as plantas também estão submetidos à lei do progresso, claro que sim. Só que nós já demos um passo à frente, um passo a mais, porque a gente tem que se desenvolver em moralidade. A gente tem que aprimorar o nosso livre-arbítrio para que a gente sofra menos, né? À medida que a gente conhece, que a gente aprende, que a gente evolui, a gente automaticamente vai fazer escolhas melhores. Vai errar menos, vai sofrer menos, vai fazer o nosso próximo sofrer menos também. Porque a gente vai aprendendo com os nossos erros. Olha, eu fiz isso e não deu certo. Muitas vezes a gente ainda vai ficar ali patinando, ainda vai ficar caindo no mesmo buraco toda hora. Mas chega um momento que a gente fala, não, eu não posso mais fazer isso. Se eu quiser um resultado diferente, eu tenho que buscar uma outra coisa. Eu tenho que buscar algo diferente também. E aí, para a gente terminar, eu trouxe um texto aqui que, na verdade, foi um texto que foi até a Sueli que colocou no grupo aqui do centro, até da passagem do ano. Mas é um texto muito legal, que eu acho que cabe bem a gente ler aqui, ó. Feliz passagem de ano, que venha 2022. Primeiro mês já foi, né? De 2022, passa rápido.
E aí, olha só, é uma reflexão, olha como é interessante, vai se encaixar em tudo que a gente está falando aqui. Olha que reflexão inteligente e perfeita para valorizarmos o outro, né? Você sabia que seu nascimento foi através de outros? Seus primeiros banhos foram dados por outros? Seu nome foi dado por outros? Você foi educado por outros? A sua renda, ainda que indiretamente, vem por meio de outros. Se você quer se divertir ou faz uma viagem, vai a um show, cinema, teatro, restaurante, estádio, são os outros que te servirão. Quando você adoece, é cuidado por outros. O respeito a si é dado por outros. Seu último banho será dado por outros. O seu funeral será realizado por outros. E os pertences e propriedades serão herdados por outros. Então, questiono-me por que motivo alguns de nós deixamos o nosso ego, nosso tempo, nossa carreira, nosso dinheiro e nossas crenças nos levarem a menosprezar o valor dos outros na nossa vida. Sendo que, na verdade, os nossos feitos envolvem tanto os outros. É hora de todos nós simplificarmos, reajustarmos e modificarmos nossa percepção da vida e sobre a vida, a fim de nos tornarmos mais amorosos, mais humildes e vivermos pacificamente com os outros, porque nesta vida precisamos uns dos outros em todo o tempo. Tenhamos gratidão com o próximo. Cada um de nós é o outro do outro. Vamos cuidar uns dos outros. Lembre-se, em tudo, eu e você precisamos um do outro. É lindíssima essa mensagem. Quando a Sueli mandou, eu falei, opa, vou guardar aqui porque uma hora vai ser legal para fazer uma reflexão. Né? Então é importante a gente entender que nós estamos aqui submetidos a leis maravilhosas, perfeitas. E nós é que temos que aprender na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas encarnações, a ir nos aprimorando, a colocar essas leis em prática, né? Entendendo que é importante, porque enquanto a gente está se aprimorando, a gente também contribui com o outro. Chegou um tempo que a gente tem que acordar e parar de olhar para si só, para o nosso ego. Porque se a gente não aprender a viver olhando para o outro, se a gente não entender que a gente precisa de tudo e de todos, vai ficar muito difícil. Né? Falava aqui no domingo sobre a importância da gente cuidar. Se a gente diz que ama a Deus, a gente também tem que amar toda a sua obra. Né? Amar ao próximo, amar a natureza, amar aos animais, cuidar. Porque nós estamos aqui, não é só para usufruir, não é só para poluir, para acabar com tudo. Porque todos os nossos atos têm consequências. A gente fala isso como se a gente não fosse voltar para cá. Nossa, eu vou viver, eu vou deixar, a gente pensa, né, na sustentabilidade, na ecologia, só para os que vão vir, mas a gente esquece que a gente pode voltar para cá. Se a gente não fizer o dever de casa, nós vamos voltar para cá de novo. E sabe-se Deus em que condições que nós vamos encontrar esse planeta. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa amar a Deus amando a sua criação. E isso envolve tudo. Né? Então, que a gente tenha aí muito amor, muita calma, muita paciência, porque a gente vive tempos, está lá na Gênesis, são chegados os tempos, né? Os sinais dos tempos, a geração nova. Quem tem a Gênese, para lá um minutinho para ler, para estudar esse capítulo, porque é super importante. Porque ali mostra como é. Nós estamos passando por uma grande revolução. Uma revolução moral, que mexe com a gente, que faz com que a gente veja as coisas diferentes. E que a gente viva aqui com amor, com respeito, mas entendendo que a nossa condição futura, como nós vamos retornar lá para o plano espiritual, vai depender do que a gente está fazendo hoje. Com as nossas escolhas, com os nossos pensamentos, né?
Então, que a gente possa refletir e entender que a gente precisa do outro. Por mais difícil que às vezes seja isso, da gente ter esse amor, essa caridade, essa paciência, mas é necessário que a gente aprenda e faça o que estiver ao nosso alcance. Uma boa tarde a todos, que a gente tenha uma semana muito abençoada, de muito trabalho, e até a próxima.